popularmente conhecido, a eleição de diretores parece ter ocorrido uma série de problemas, não só no Colégio Estadual do Paraná, mas no Colégio Estadual do Paraná, problemas absurdos. Vamos mostrar para vocês agora o que nós temos aqui de documentação. Veja, várias e várias reclamações apareceram para a comissão consultiva, ou seja, pessoas que, com toda dificuldade, acessaram a comissão consultiva registrando que estavam recebendo cédulas nas quais continham o nome de uma candidata da chapa 1 encabeçando a chapa 2. E na outra opção, a atual interventora encabeçando a chapa. Ou seja, tinha candidato nas duas chapas da chapa 1 encabeçando. Vários registros em ata. Então, quando nós pensamos que a eleição ela foi dificultada, muitas pessoas também estão dizendo que não conseguiram votar, não tiveram acesso à senha, ao token lá que recebiam para poder votar. Pessoas relatam que não tiveram esse acesso. Então, muitas pessoas tentaram votar e não conseguiram. As que conseguiram perceberam esse erro e vários relatos que nós temos em ata, que estava pronta e a comissão consultiva não deu acesso a essa ata que estava pronta na hora, temer que haja uma alteração naquilo que foi colocado na ata, mas eu posso relatar aqui para vocês o que foi colocado. Foi colocado este problema e veja, nós temos outras, olha como depois apareceu. Depois ao meio-dia aparecia nessa ordem. A chapa 2 primeiro e a chapa 1 depois. E no fim da tarde, aparecia dessa forma, nessa sequência. Você pode se perguntar, mas e daí? E daí que é a linguagem de programação. Se houve, primeiro, uma alteração nos dados da chapa, já é algo muito grave. Você imagine você ir votar para presidente e você digitar o 17 apareceu o Bolsonaro e digitar 13 apareceu o Mourão. Foi isso que aconteceu no Colégio Estadual do Paraná. Muitas pessoas, na hora de votar, se depararam com dois candidatos de uma das chapas. Isso por um período da eleição. Isso por si só já é um escândalo. Agora, tem mais. Tem mais. Quando se inverte a ordem das chapas, é preciso entender qual é o algoritmo. Tem que se entender qual foi a programação feita, e isso tem que ser dado acesso imediatamente. Na verdade, já deveria ter sido dado acesso, para ver primeiro quem alterou os dados. A alteração dos dados implicou em mudança da leitura da programação em quais seriam os candidatos? A ordem que é colocada necessariamente não implica em uma leitura numérica depois errada, invertida? Porque se tiver programado por ícone, é a primeira entrada, quando estava aparecendo a chapa 2 na primeira entrada, computava votos para a chapa 1. Porque veja, na programação, se foi computado o voto a partir da primeira entrada, dizendo, olha, primeira entrada é chapa 1. Se for por entrada, chapa 1, tudo aquilo que foi voto para a chapa 2, que estava em primeiro, foi direcionado à chapa opositora. E depois se inverte novamente. Tem que ver, isso é aleatório. De qualquer forma, a alteração na própria cédula, porque é uma cédula, por si só já é um escândalo. Não há como ter credibilidade sobre essa eleição. A comunidade tem o direito de escolher e ter certeza que o processo que escolheu o diretor não tenha sido fraudado. Não tenha sido fraudado por um erro, mas o que não deixa de ser uma fraude, porque vai contra a verdade do que ocorreu, ou mesmo, se houver algum dolo, tem que ser investigado. É isso, senhores. Neste momento, neste horário, é preciso que se registre imediatamente o que está ocorrendo. E está ocorrendo isso. Um dos maiores colégios da América Latina, que tem um processo de democracia interna, estabelecido pela lei, um dos colégios mais protagonistas, onde a juventude sempre fez movimentos que são movimentos expoentes no campo político,
participativos em âmbito nacional, nesse momento, tem a sua eleição sob suspensão. Uma eleição que deu um resultado muito estranho, diante de circunstâncias muito estranhas, que precisam ser esclarecidas imediatamente. Nós estamos vendo as relações que existem políticas, de deputados que apoiam determinado interventor, e se as relações entre esses burocratas é uma relação realmente republicana, ou se a Secretaria de Educação teria sido tomada por um grupo de burocratas que agem de forma não republicana, trocando favores dentro dela. Porque existem relações, inclusive afetivas, de pessoas que estão na direção do Colégio Estadual do Paraná e que estão nesse processo de eleição, como a população conhece, que é consulta tecnicamente, estão internamente ligados e têm interesses nas decisões e estão julgando pessoas que têm afinidade e laços, tanto políticos quanto afetivos, julgando pleitos em que essas pessoas têm interesse, comandando o processo decisório. Isto é fato, apurado e sabido de toda a comunidade. Isso, como jornalista, é fácil saber, desde as relações de poder da interventora, com a massa de burocratas que está conduzindo esse processo de consulta, tanto que houve, sim, decisões estranhíssimas que estão sendo questionadas agora na Justiça, e os interesses da própria interventora, que foi colocada nesse lugar já por um comando político da Secretaria de Educação. Resta saber se o secretário Feder sabe das relações pouco republicanas que esses burocratas estão trocando entre si, resta saber isso, ou se o secretário Feder não sabe disso. Se ele consente no loteamento político do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, conforme está sendo feito hoje, um loteamento político, se ele consente nesse loteamento político a qualquer preço e passa por cima, inclusive, da idoneidade, da história do Colégio Estadual do Paraná e da democracia num dos maiores colégios que formou o movimento democrático brasileiro, inclusive. Estamos buscando a documentação. Cada vez que aparecer mais alguma coisa, eu entro aqui com uma breaking news e trago para você a verdade. Porque você tem o direito de saber a verdade. O sistema público é público, não tem dono. Burocratas não podem comandar e tomar conta para si. Todos nós temos responsabilidade com o sistema público, inclusive de fiscalizar. E esse que vos fala, ainda que seja punido administrativamente por falar aquilo que pensa e aquilo que apurou como fato, vai continuar exercendo a sua profissão de jornalista, então. Não tem problema. Continuo exercendo minha profissão de jornalista. Se o Estado não consegue conviver com a verdade, se o senhor Feder se ofender com a minha pergunta, que estou fazendo diretamente ao senhor Feder, estou fazendo ao senhor secretário, excelentíssimo secretário, sabendo que uma eleição teve a cédula alterada, no mínimo alterada, durante o processo de eleição, sabendo que existe uma massa de burocratas que tomaram conta do Colégio Estadual do Paraná e dominam e têm relações de amizade, de afetividade e de interesses em toda a estrutura, uma massa de burocratas, amigos. O senhor vai permitir que essa massa continue a dominar a Secretaria de Educação? Eles estão aí desde o Lerner. Desde o Lerner, eles estão aí, dominando a estrutura. Foi saindo os bons foram saindo e ficou só essa massa, que humilha professores, que expõe a vida das pessoas, a qualquer preço, a qualquer preço. Senhor Feder, o senhor vai autorizar que esse escândalo ocorra? Ou o senhor vai chamar realmente de consulta à comunidade e fazer valer aquilo que o senhor prega como discurso? Que é preciso ouvir a comunidade, que as pessoas precisam contribuir, ajudar a educação para fazer uma educação melhor. O que o senhor vai fazer? O senhor vai consentir
O senhor vai consentir nessa pouca vergonha de uma eleição como essa? Ou o senhor vai garantir que nós vamos ter um processo democrático de fato? Cancelando isso e todas as outras eleições que se passou coisa parecida? E determinando que se faça de novo, bem feito. Primeiro, com a segurança dela não poder também ser subornada, porque existe um risco humano. Qual a certificação de segurança que nós temos sobre essa consulta? Se já houve uma alteração no meio dela. E, infelizmente, eu não posso nem dizer que se o senhor não quisesse terceirizar, que fizesse com os professores. Porque, infelizmente, nós também vemos que existe, sim, um processo de relações de interesse dentro do campo dos professores e que isso também corrompe as comissões consultivas nas escolas e outras cositas más. Qualquer momento nós voltamos com mais informações.